Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Por isso, para que Jesus de Nazaré se tornasse a pessoa mais importante de todo o mundo, foi necessário que ele tomasse a forma de homem, para que, como um ser humano, cumprisse a missão de Salvador da humanidade. Ele era Deus, mas se esvaziou dos seus privilégios e em sua encarnação se humilhou para que viesse a assumir a mais alta posição à destra de Deus nas maiores alturas. Fez-se necessário que o Filho de Deus viesse a tomar a forma de homem, passar pelas mesmas necessidades que os seres humanos passam, para depois ocupar o mais alto posto diante de Deus, ficando acima dos homens e dos anjos também. Por isso também Deus. Para tanto, em tudo houve a intervenção do Deus Criador de todas as coisas. Esse é o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, que como Pai enviou seu Filho ao mundo para resolver o problema da redenção da humanidade. Deus deu o seu unigênito Filho como sendo o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Esse é o Deus que durante a história da humanidade havia prometido o resgate dos perdidos por meio do seu Messias. Esse é o Deus que interveio na história humana e do mundo para salvar a sua criação. Por isso também Deus o exaltou. A vida e o ministério de Cristo Jesus é a mais evidente prova de que Deus o exaltou sobremaneira. O que Jesus realizou e prodigalizou em Israel era e foi a mais evidente demonstração de que o poder e a virtude de Deus estava sobre a sua vida e a sua pessoa. A ressurreição de Cristo de entre os mortos foi um ato divino de aprovação da parte de Deus sobre o seu Cristo, e a sua ascensão aos céus para se assentar à sua destra deu a Cristo Jesus a mais elevada condição perante toda a criação de Deus. Jesus está acima de todos e de tudo, e ele está sentado à destra de Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. O autor
se reporta à forma extremamente elevada em que o Senhor Jesus Cristo foi exaltado por Deus. E isso nos ensina do seu domínio, do seu poder, do seu governo. Inclusive já havia, antes mesmo de sua vinda ao mundo, esta promessa da parte de Deus para o seu Messias, o Emanuel de Deus, conforme nós podemos ler no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, onde está escrito: E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será jamais destruído. Cristo é o governante universal, porque Deus o exaltou acima de qualquer autoridade, seja em cima no céu ou embaixo na terra. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. O nome de Cristo Jesus é mais forte e poderoso do que se possa imaginar ou pensar. Razão porque os textos seguintes dizem o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome Jesus foi dado pelo próprio Deus, como podemos conferir, portanto, no Evangelho de Mateus, no seu primeiro capítulo, versículos 20 e 21. E o nome Jesus quer dizer: aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Finalmente, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Não há um nome mais poderoso do que o nome de Cristo Jesus. Nem os nomes dos mais fortes anjos de Deus são mais fortes do que o nome de Cristo Jesus. Nenhum nome humano de toda a história da humanidade é mais forte do que o nome de Jesus, o Cristo. Nenhum nome do império das trevas, seja o próprio Satanás, diabo, principado, potestade ou demônio, nenhum destes nomes é superior ao soberano nome de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. De forma que o que o ser humano precisa saber é que Cristo foi exaltado de maneira sublime e soberana pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.